Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Que bom nós podemos aproveitar mais uns instantes desse dia para meditarmos na santa palavra de Deus. Eu tenho convicção que todas as vezes que nós lemos a palavra e meditamos na palavra com sinceridade, o Senhor tem sempre algo a nos dizer. Que nesse dia seja assim, na minha e na sua vida. Eu gostaria de convidar você para que pudéssemos ler o Salmo de número 107. É um salmo longo, ele tem 43 versículos. Certamente não irá dar tempo de nós lermos todos eles, mas nós vamos ler 3 versículos. Versículo de número 1, versículo de número 6 e versículo de número 43. E nós vamos meditar neste salmo no seguinte tema: nossas angústias, a fé e o Deus de toda a graça. Nossas angústias, a fé e o Deus de toda a graça. Vamos ler a palavra de Deus? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Versículo 6. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Versículo de número 43. Reflitam nisso, sábios, e considerem a bondade do Senhor. Deus seja louvado pela sua santa palavra. Nossas aflições, a fé e o Deus de toda a graça. Este salmo de número 107 é um salmo de gratidão e de louvor a Deus. O salmista está conclamando os remidos, aqueles que foram libertos pelo Senhor, aqueles que foram redimidos pelo Senhor, não só em situações temporais, mas espirituais também, a louvar ao Senhor, a agradecer ao Senhor. E para fazer isso, o salmista relembra os seus leitores de várias situações que eles passaram, mas que o Senhor esteve com eles. E ele termina o salmo dizendo que os sábios deveriam considerar a bondade do Senhor. É tempo, irmãos, de nós vivermos não como insensatos, mas como sábios. E como sábios, devemos considerar a boa mão do Senhor, as maravilhas que o Senhor tem feito, não só no passado, mas tem feito no presente e fará no futuro. As maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E o versículo de números 1 nos diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Aqueles que haviam sido redimidos de alguma situação deveriam louvar ao Senhor pela sua bondade e pelo seu amor. É bem verdade que ele cita várias situações aqui no Salmo que eles deveriam se lembrar. Mas eu gostaria de convidar você a se lembrar de quantas vezes o Senhor o resgatou, de quantas vezes o Senhor foi contigo, inclusive nesse momento. E diante disso, a única coisa que nós podemos fazer é agradecer a bondade do Senhor, agradecer o seu amor leal que nos acompanha em todo o tempo. Que tal nós, nesse dia, louvarmos ao Senhor com gratidão e exaltarmos o seu nome de todo o coração? Nós temos todos os motivos para isso. Apesar dos dias, nós podemos agradecer e louvar a Deus. O salmista nos convida a isso. E para fortalecer o seu argumento, ele convida o povo a agradecer e a louvar ao Senhor, e agora ele vai descrevendo várias situações no Salmo. Se você prestar atenção no versículo de número 6, o qual nós lemos, ele é muito parecido com o versículo de número 13, que é muito parecido com o versículo de número 19, que é muito parecido com o versículo de número 28. E por que eu digo muito parecido? Porque em todos esses textos, versículos 6, 13, 19 e 28, aparecem que no meio da tribulação, no meio da angústia, eles
clamaram. Eu peguei esses versículos e fiquei pensando nas nossas aflições. Ali o salmista, ele cita várias situações que, embora eles tiveram o mesmo sentimento, mas não foram iguais. Deus conduziu os perdidos, Deus libertou os prisioneiros, Deus curou os doentes, Deus levou os marinheiros ao porto seguro. Mas em cada situação difícil que eles passaram, o texto diz que isso gerou angústia em seus corações. E não é assim? Diante das muitas lutas e dos problemas, talvez diante desses dias que nós temos vivido, a angústia tem se apoderado do nosso coração? Os problemas fazem isso, geram aperto na alma, aperto no coração, deixam nossos dias tribulosos. Foi assim com essas experiências as quais o salmista cita aqui. Mas no meio delas, o salmista diz que eles tiveram atos de fé. E tiveram o mesmo ato de fé. Eles clamaram a Deus. Eu quero convidar você a fazer igual. Nesses dias de dificuldade, nesses dias de tribulação, nesses dias de aflição que nós estamos passando, somos convidados a permanecer clamando ao Senhor, buscando o Senhor, buscando a face do Senhor. Orai sem cessar, é o que o apóstolo Paulo fala. Orai em todo o tempo. É isso que nós precisamos fazer. Está angustiado, com o coração apertado? Ore. Ore. Continue orando, continue clamando. Porque ao fazer isso, no momento da angústia, eles clamarem, o texto diz que o Deus de graça se manifestou em todas as situações. Mas no meu tema eu disse nossas aflições, a fé e o Deus de toda a graça. E eu confirmo isso. Não só o Deus de graça se apresentou, mas o Deus de toda a graça. O apóstolo Pedro é quem usa esse termo, o Deus de toda a graça. Realmente, ao olharmos para um salmo desse, é impossível não enxergar o Deus de toda a graça. Muito interessante que muitas pessoas possuem uma ideia errônea do Antigo Testamento. Diz, o Antigo Testamento é um tempo de lei, não havia graça. Como não? Olha aqui o salmo que nós lemos, ou esses textos que nós estamos falando. O Deus de toda graça se manifestou em todas as situações. Pelo menos 4 situações diferentes, mas o Deus de toda graça se manifestou. Que bom que Ele é assim. Não importa o problema, não importa o tipo de problema, o Deus de toda graça se manifesta em todas elas. Nessa situação em que nós estamos passando, Ele, que é o Deus de toda graça, continuará manifestando a sua graça sobre nossas vidas. Podemos ter a certeza disso, porque a graça do Senhor é uma graça multiforme, é uma graça que age em qualquer tempo, que age no meio de qualquer dificuldade, que age de muitas maneiras para abençoar o seu povo. Por isso, permaneça crendo em Deus. Se esse problema que nós estamos enfrentando tem causado aflição no meu e no seu coração, precisamos permanecer na fé e ter atos de fé. E tendo atos de fé, o Deus de toda graça, que não mudou, o mesmo Deus que o salmista fala aqui nesse salmo, é o nosso Deus. Ele há de se manifestar no tempo oportuno para o nosso bem, mas para a sua glória. E o salmista termina dizendo no versículo 43, que reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Eu queria convidar você a ser sábio nesse dia. Considere os caminhos do Senhor. Considere que os caminhos dele são mais altos que o nosso. Considere a sabedoria do Senhor. Considere que no meio da mais difícil tribulação, Deus usa graça e misericórdia para nos socorrer em qualquer momento. Louvado seja Deus pela sua poderosa mão
Louvado seja Deus pela sua santa sabedoria. Louvado seja Deus pela sua graça infinita. Que eu e você sejamos sábios em considerar a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Firme no Senhor, fé em Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Dia abençoado para você, meu irmão. Forte abraço no Senhor. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.